Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Gabriel, sou professor de História e hoje a gente vai continuar o papo nosso sobre cidadania na antiguidade, porém agora a gente vai expandir um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar sobre a questão das mulheres inseridas nesse contexto. Bom, professora, uma ideia que a gente tem muito difundida hoje é a de que a mulher ela sempre foi subserviente ao homem desde o princípio das sociedades humanas, né? Era assim mesmo? Como que era essa relação das mulheres lá na Grécia, lá em Roma? Elas eram consideradas cidadãs? Como que funcionava essa dinâmica? Oi, professor. Então, não, as mulheres não eram consideradas cidadãs, mas nem por isso elas deixavam de ter um papel político importante na sociedade grega e romana. Elas tinham ações políticas, elas faziam greves, elas tinham planos que agiam através dos seus maridos. E quando elas não estavam em tanta evidência em primeiro plano, ali com seus maridos, elas estavam por trás, tramando traições, embrólios e situações que as favoreceriam. Elas tinham consciência do poder que elas tinham na sociedade, elas tinham consciência de que a sociedade só nascia a partir das mulheres, e se alguma coisa que fosse votada, alguma lei as prejudicasse, então elas agiam. Elas faziam assembleias, faziam reuniões entre elas e elas decidiam como elas deveriam agir, como elas deviam aconselhar os seus maridos nas situações políticas, se elas deviam mandar mensageiros nas assembleias para representá-las na ágora, se elas deveriam se retirar dos lares, porque a retirada da mulher do lar e ela, quando ela sai, tem um historiador que chama Aristofanes, e ele é um comediante grego e que ele vai retratar as mulheres de Atenas que elas se retiram. A mulher ateniense é muito colocada como a mulher submissa, a mulher Amélia, a mulher do lar. Mas ela não é só a mulher do lar, ela é a mulher que sabe que a sociedade nasce a partir do seu ventre, que elas são as genitoras. Então elas retiram da sociedade e elas se recusam a voltar para casa e ter filhos enquanto a questão não fosse decidida, que é a Guerra do Peloponeso. As mulheres atenienses defendiam que seus maridos e filhos deviam voltar ao lar. E se eles não retornassem, se continuasse a matança entre espartanos e atenienses, elas não iam mais ter filhos. E isso foi levado a sério pelos homens. Se elas não tivessem um poder político, se elas não fossem importantes nessa sociedade, seria assim só um desvaneio feminino, um clube da Luluzinha, e não era. Essas reuniões de mulheres eram muito importantes e o que elas faziam através delas mudava sim as leis. Nós temos, por exemplo, a lei do casamento lá em Roma, que antes a ordem dos plebeus não podia se casar com outra ordem que não fosse a plebeia. E os patrícios só podiam se casar com patrícias. Só que elas não queriam mais apenas se casar com os membros da sua própria ordem. Os patrícios os plebeus vão começar a enriquecer, eles vão começar a ter ser grandes proprietários de terras, e para elas já não era mais interessante casar apenas com a sua própria ordem. Elas queriam se casar também com os membros da ordem dos plebeus que tivessem posses, que tivessem terras. Então elas vão bancar essa lei e falar: não, olha, a gente não tá mais presa no casamento só com a nossa ordem. Nós vamos ter essa mobilidade de ordens. E isso muda totalmente a sociedade romana, porque a ordem que era até então separada entre patrícios e plebeus já não é mais, já ela começa a ser misturada. E mais para frente a gente vai ver que essa ordem se transforma até numa outra, que é a ordem feudal. E, professora, para a gente encerrar esse assunto sobre a cidadania na antiguidade, a gente já falou no geral que era ser um cidadão, né? A gente já falou sobre as mulheres, né? E o papel delas ali dentro da cidadania de Grécia e Roma. E no final disso tudo, quando a gente vai ter a passagem, a queda, né, do Império Romano e a passagem para o medievo, o que vai mudar nessa questão da cidadania? As pessoas vai ter uma mudança muito radical na percepção de um cidadão? Vai ter, porque a sociedade romana e a grega, elas entendem que a sociedade ela é feita em conjunto. Todo mundo tem uma participação nela, todo mundo tem direito a falar o que acha, o que pensa nas assembleias,
e dar o seu palpite. Já na entrada para a Idade Média, nós temos a figura mais centralizada no único governante, e esse governante é o que decide tudo, e ele já não consulta mais a população. Então, você deixa de ter a cidadania, a democracia, e já começa a ter a figura do rei. E é o rei que vai entrar aí na Idade Média, no medievo, e vai transformar os que eram até então cidadãos na antiguidade em servos. E aí já é um outro entendimento de sociedade, com uma moral que já não é mais a romana, essa moral de que você tem que viver pelo bem comum, que o homem é o animal político de Aristóteles, e você passa a ter o servo, o homem feudal, o homem da suzerania e vassalagem. E aí já é outro entendimento moral também, porque aí já é Deus que ungiu um ser específico, um homem, para colocar todas as leis, todas as ideias ali, sem ter a participação dos seus súditos, dos seus servos. Então tem essa ideia bem diferente. Por mais que em Roma a gente ainda tenha a figura de Deus, tem os deuses todos, ainda tem uma figura de religião, uma figura religiosa, ela não é uma ação que faz com que todos sejam unidos na figura de uma única pessoa. Nós temos vários deuses com erros, com acertos, e todos convergindo para uma figura política, todo mundo com ação, com deveres, todo mundo agindo junto. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos falando sobre cidadania na antiguidade. Espero que vocês tenham entendido sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu ou a professora, conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai respondendo vocês, beleza? Professora, muito obrigado pela participação. Espero contar com você mais vezes aqui. E é isso. Muito obrigada, professor Gabriel. Adorei participar. Se inscrevam no canal, assistam os vídeos, recomendo como professora historiadora, são de ótima qualidade. Não fica assistindo esses vídeos que tem por aí não, assiste aqui, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo, até! Nada mais democrático do que o Olimpo, onde Zeus tinha várias esposas.